pra virar a cabeça de inverno a verão. Chiquinho, seu sorvete em toda a estação. Pra mandar do seu jeito, pra curtir à vontade. Chiquinho, seu sorvete, o sabor de verdade. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake. Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake. Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. Chiquinho é shake mix, Chiquinho é milkshake. Chiquinho é sempre chiquinho, o seu sorvete. E chegando a hora do esporte, né? E hora do esporte temos que contar com um craque no assunto. Porque senão a gente não vai aqui no jornal regional meia boca, não. Aqui o cara tem que ser craque e o craque tá do meu lado, é o Brunão. Tudo bem, Brunão? Tudo bem, Raul. E você? O que tivemos de novidade no Brasileiro? Parece que teve um jogo atrasado ontem. Tivemos um jogo atrasado ontem, Fortaleza e Atlético Mineiro jogando lá na Arena MRV do Atlético Mineiro. Opa, quanto foi? E foi um jogo agitado, 3-3. 3-3. Fortaleza buscou o empate, saiu perdendo, empatou o jogo 3-3 com 3 gols do Daverson. 3 do Daverson. 3 do Daverson, a lei do ex muito bem aplicada aí no Atlético Mineiro ontem, castigou o Atlético Mineiro. Como que a lei do ex funciona, não? O que será, hein? Se tem uma lei no Brasil que funciona, é a lei do ex. Essa lei, ela funciona muito bem. Alterou para alguém esse um ponto para cada um? Sim, dá uma esperança pro Fortaleza. O Palermo até, o técnico do Fortaleza, falou depois do jogo, ele bastante emocionado, assim, falando que o Fortaleza não vai desistir de escapar da zona de rebaixamento. O Fortaleza que chega agora a 31 pontos, fica aí a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento e tem aí praticamente 6 jogos para sair dessa zona incômoda. O Fortaleza, que é um time que nos últimos anos sempre se destacou aqui no futebol brasileiro, infelizmente está na má fase. Mas foi um belo resultado, ninguém esperava aí um empate do Fortaleza ontem contra o Atlético Mineiro. E só depende dele para sair realmente, né? Só depende dele. Quantos pontos ele tem? Ele tem 31. 31. Faltam 18? Faltam 18 pontos. Depende dele. Depende dele. Tem uma sequência difícil. O próximo jogo do Fortaleza na próxima semana contra o Bahia, fora de casa. Um adversário dificílimo. Então, assim, o Fortaleza tem aí uma sequência difícil. Tem que melhorar um pouco o futebol, mas ontem dá uma esperança para a torcida do Fortaleza. Tá certo. O que mais que temos de esporte aí? Temos também o Felipe Luiz e o Abel Ferreira entendendo como que vão lidar com esses desfalques de seleção. Então, o Felipe Luiz que tem 11 desfalques para o próximo jogo. O Palmeiras com 12 desfalques. Nossa! Também para o próximo jogo a menos. Então, o Palmeiras joga fora de casa contra o Santos e o Flamengo joga em casa contra o Sport. O jogo do Flamengo mais simples, fora de casa contra o Sport, se eu não me engano, preciso confirmar, tá? Saiu uma dúvida aqui do pessoal me perguntando se esse jogo do Flamengo do Sport, ele era lá no Recife. E no Recife. Era no Recife? É no Recife. Ah, é no Recife? É fora de casa. Porque falaram que ele ia trazer para o Maracanã, porque já não tem, o Sport já caiu, então ele ia vender o mando de jogo. A informação que eu tenho é que ainda será no Recife. Será no Recife. Mas então tá certo. Pode ser que mude, eu não vi essa notícia assim, então eu vi essa nos canais. Comentários. Mas o mando de jogo é do Sport, certo. Um jogo que o Sport pega um Flamengo bem desfalcado e o Felipe Luiz entendendo como que vai repor essas peças. O Abel Ferreira essa semana fazendo treino bastante utilizando a base do Palmeiras, alguns jogadores que têm se destacado no Sub-20 do Palmeiras para compor o elenco. A notícia boa para o Palmeiras é que o Palmeiras provavelmente terá o Flaco Lopes. Opa! Que inicialmente não teria o Flaco Lopes. Uma peça importante. Peça importante. A Argentina joga na sexta-feira à noite e o Scaloni decidiu por dispensar os jogadores depois de sexta-feira para voltar aos seus campeonatos nacionais, que tem jogos decisivos na Argentina também. Então não foi porque o argentino tá dando uma mão pro brasileiro, não. Não, foi mais pensando no campeonato argentino, porque tem jogadores importantes também no campeonato argentino. Bom, mas pro Palmeiras é uma boa, né? E pro Palmeiras é uma boa que o Flaco Lopes também consegue voltar. O jogo da Argentina é na sexta-feira à noite e o jogo do Palmeiras é no sábado à noite. Então, provavelmente, o Palmeiras terá o Flaco Lopes disponível, o que é um reforço importantíssimo. Sem dúvida. O Palmeiras provavelmente aí, nos esboços que a gente viu de treinamento ontem, treinou no meio de campo fez uma variação com o Bruno Fux jogando de volante e com o Aníbal
Moreno também jogando de volante, o Bruno Fux que fez jogos de volante contra a LDU e contra o Flamengo, e o Aníbal também retornando de lesão, pode ser que pinte, e o Bruno Fux complete a zaga junto com o Murilo. Opa. E o Palmeiras deve entrar com o Jeff Té na esquerda e Kelvin na direita, e na frente deve entrar com Maurício, ou Veiga e Felipe Anderson. Tem elenco, né? Então tem um elenco ainda, time razoavelmente, e o Flaco Lopes ali sendo o principal nome da frente do Palmeiras e a principal esperança palmeirense, mas tem muita coisa ainda aí até sábado de treinamento. Hoje o Abel vai treinar novamente, trouxe bastante reforço da base ali, pelo menos 4 jogadores da base que vem se destacando, entre eles o Riquelme, o torcedor palmeirense deve conhecer bem, que acompanha a base, é um garoto que vem se destacando bastante na base palmeirense, então ele também é um atacante que joga mais pelas pontas, bem driblador, e que está treinando com o time principal e pode ser que componha o elenco para sábado contra o Santos, mas tem aí bastante coisa. Olha, Alex, radiografia perfeita aí das perspectivas de tudo, hein? Aqui o nosso esporte, ele é cirúrgico, né? Do começo ao fim, você fica muito bem informado, sabendo de todas as notícias, mas não só as notícias e os placares, mas também uma análise, né, por dentro do que está acontecendo, né, do que tem, dos jogos, as probabilidades, quem ganha, quem perde. Eu, como não entendo, sempre reforço isso, só vou prestando atenção aqui para não falar bobagem. E falar do Santos. O Santos que o Neymar joga contra o Palmeiras, então o Neymar provavelmente deve entrar jogando. O Santos que teve ali uma pequena turbulência no relacionamento entre dirigentes, técnicos e jogadores com o Neymar, principalmente pela postura dele no jogo contra o Flamengo, que não foi uma postura bem vista internamente pelo clube, mas o Santos deve entrar praticamente com o mesmo time que jogou contra o Flamengo, e o Vojvoda está estudando ali, principalmente o Gabriel Bontempo e o Barreal, que são jogadores que fizeram uma diferença bem boa. O Bontempo é um jogador da base, ele deve estudar para ver se ele vai entrar titular, que ele tem entrado muito bem nos jogos e antes ele já vinha jogando muito bem pelo Santos. Então promete ser um clássico daqueles no sábado à noite. Promete que mesmo. O Santos precisa muito dessa vitória e o Palmeiras também precisa muito dessa vitória. Talvez, né? E falando em termos de Santos, o Palmeiras a gente já sabe do grande elenco que tem, do grande time que tem, aliás, é um dos prováveis campeões, ou ele ou o Flamengo. Mas em termos de Santos, quem sabe a redenção do Neymar, né? Pode ser, né? Ali dele pelo menos redenção que eu digo de ficar de bem com a torcida, né? Eu, como torcedor palmeirense, não gostaria de ver a redenção do Neymar nesse jogo. Mas eu torço pela redenção do Neymar. É um jogador que ele é importante para o Brasil, principalmente para o Brasil, O Neymar jogando bem, ele é um jogador diferente. A gente pode gostar ou não do Neymar, das atitudes dele. Mas para a vitrine mundial, né? Jogar bola, jogador de bola, ele é excelente, ele é craque, é um gênio. Ele estando bem. O que aconteceu com o Neymar foi essa questão do estrelato dele ter misturado com o futebol, né? Ele deveria ter sido só jogador, né? Mas aí automaticamente a vida pessoal dele exposta. A fama veio muito cedo pro Neymar, né? E assim, o Neymar ele sempre foi uma estrela midiática. E a única diferença é que ele era jovem. Ele conseguia dividir a atenção dele e jogar muito bem fisicamente. Hoje ele já precisa ter um cuidado maior físico. Ele não consegue mais ter a vida midiática acaba impactando mais no físico dele. O corpo cobra. É a verdadeira história do A Idade Chega. A idade chega pro menino Ney, também chegou, que agora é adulto Ney. Então, mas é um jogador que a gente torce também para estar bem, para voltar a jogar na seleção brasileira. Então é um jogador que indo bem ele. Corinthians tem novidade, alguma coisa? O Corinthians fazendo treinando, principalmente nessa data FIFA na janela. O Corinthians que a data FIFA ajuda o Dorival principalmente a entrosar um pouco mais esse elenco, deixar esse elenco mais redondo, voltar alguns jogadores de lesão. Hugo Souza, que estava com uma lesão ali na coxa que vinha sendo incomodando ele, estava fazendo ele fazer perder partidas, então tratar um pouco mais de perto e também dar uma abafada nessa polêmica fora extracampo, a questão financeira, Memphis Depay que está num hotel de luxo, que custa não sei quantos mil por mês, então acho que é bom para dar uma aliviada nesse bastidor do Corinthians e o Corinthians focar realmente quando voltar no futebol, até porque daqui a pouco ele está disputando uma semifinal de Copa do Brasil no início de dezembro aí contra o fortíssimo Cruzeiro.
E O Corinthians é uma administração pulso firme que consiga fazer o balanceamento entre o esporte e a administração. Porque não adianta você ter... Vida e Mirassol, né? Que tá fazendo um... Não adianta exatamente, né? Dentro do Clube Mirassol. Não adianta você ter um elenco estrelar, mas se o seu administrativo tá ferrado, como que faz? Quem paga as contas, né? E automaticamente nenhum atleta vai querer trabalhar de graça. E outras coisas, esse tipo de privilégio também, né? Precisa acabar com esse tipo de privilégio, né? Porque eu vou dormir no hotel A, você fica no B, você fica no C. Perdão, e vale muito em cima daquele negócio, né? Se o time não tinha condições, mas se contratou porque tinha. O que acontece é que antes de chegar, o pessoal passa a mão antes, né? E fica rico. Os dirigentes, quem pode ver os dirigentes, o jogador tudo com carrão. E o povo, a torcida que investe, que põe dinheiro busão de estádio, estádio, às vezes perigoso, é que paga o pato. Então, e o Corinthians ele tem uma força midiática muito forte, uma força da torcida muito forte, que tem precisa tudo saber pra usar isso, né? Tem tudo para ter ali ser um dos maiores times do Brasil. Se a administração tivesse a mesma força que a torcida tem, seria muito diferente. E o Tricolor, porque senão o São Paulino vai ficar triste, o que tem? O Tricolor tem aí o caso do Oscar, né? Que a gente recebe a notícia com profunda tristeza. O Oscar que estava fazendo os testes para voltar aos treinamentos, ele passou mal, foi levado para o Albert Einstein, está internado ainda, então o Oscar também detectou uma diferença de arritmia cardíaca dele ali e não se sabe até agora qual que vai ser o futuro do Oscar no Tricolor. Infelizmente, um jogador jovem, com 35, 36 anos no máximo, bom jogador, vem sempre colaborando muito com o São Paulo, vinha com lesões crônicas e agora essa questão dessa... arritmia cardíaca que apresentou alterações no coração do Oscar. Ele está internado ainda no Albert Einstein e está entendendo qual que vai ser o futuro agora do Oscar, que ficou em aberto, infelizmente. Essa medicina avançada, quem sabe, né, consiga alguma coisa. Mas o São Paulo tem aí muitos jogadores também que estão no departamento médico. O São Paulo vem divulgando notícias que está fazendo parcerias para no próximo ano ter ali novos materiais e estrutura mesmo de equipamentos para estar conseguindo avaliar os jogadores e tentar minimizar um pouco essa questão de quantidade de jogadores no departamento médico, que foi o que impactou muito o São Paulo esse ano. E nos últimos anos o São Paulo vem sendo muito impactado por essa questão. Mais impactado na relação. Muito jogador sempre afastado no departamento médico e futebol. E fica a nossa torcida pro Oscar, para estar tudo bem, ele conseguir voltar a exercer o esporte que ele tanto ama, a profissão dele. Sem dúvida. A gente torce sempre pelo profissional.